No quarto episódio do CongregaCast você vai conferir: Banco Central anuncia nova cédula de R$200. E os Simpsons previram tudo, olha aí. Apple abandona a Intel e agora vai fabricar seus processadores próprios. Tammy Gretchen e o boicote na campanha do Dia dos Pais da Natura. E o tema principal desse episódio é... suicídio, com a participação do pastor Esdras. Começa agora o quarto episódio do CongregaCast. Muito bem, meus amigos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Já queremos agradecer a sua participação aqui, a sua paciência de nos ouvir. Espero que vocês fiquem conosco durante todo esse episódio. Já queremos começar pedindo a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal. Se você está nos ouvindo aqui pelo YouTube, clique aí no se inscrever, clique aí no curtir, dê aquele like, coloque aí seus comentários e compartilhe aí o link para a galera conferir esse quarto episódio do CongregaCast. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, Deezer ou Castbox, clica aí em seguir para que você fique antenado. Assim que subir os novos episódios, você vai receber uma notificaçãozinha aí da sua plataforma preferida. Lembrando que sempre vai estar saindo às segundas-feiras, a cada 15 dias, às 8 da noite. Vai ter um episódio novo aí do CongregaCast para você. Eu quero começar aqui dando um salve, umas boas-vindas aí, depois de 15 dias, ao nosso brother Tielson. E aí, Tielson, graça e paz, irmão, como é que você tá? Tá tudo na bênção? Manda um recado aí. E aí, galera, tudo em ordem? Como disse o filósofo Kakashi, quem quebra as regras é a escória, mas quem abandona os amigos é pior que a escória. Gostei da introdução aí que beleza. O Vini colocou aí Dragon Ball. Pensei que o tema ia ser Goku morre, né? Como a gente vê na TV Globinho às vezes. já dando um spoiler. Mas estamos aí para dar início ao assunto e debatermos sobre ele. Os bons entendedores entenderão a referência aí da trilha sonora de Dragon Ball. Muito bem, também está conosco aqui nosso amigo de sempre, que hoje está com um título diferente aqui no StreamYard. Ele cortou o cabelo e o título dele hoje é Tosa Higiênica. A paz do Senhor, Tosa Higiênica, também conhecido como Aldrin. Fala, galera. E aí, beleza, Vini? Rapaz, hoje eu fui cortar o cabelo, né? Aí no caminho eu vi uma minhoca no chão, velho. Assim, né? Tava passando e vi uma minhoca, ela tava dormindo. Logo, ela era uma dorminhoca. Muito bem, pessoal, esse foi o episódio do CongregaCast. A gente tá terminando agora. É sério, velho. Vamos melhorar, bicho. A gente tinha 5 pessoas ouvindo agora tá só a gente. Depois dessa. E também tá aqui com a gente hoje, estamos aqui com a presença ilustríssima dele, que teve a coragem de participar aqui com a gente, topou, está aqui conosco, o meu queridíssimo pastor Esdras Figueiredo Oliveira. Rapaz, pastor. A paz, meus irmãos, que privilégio, hein? Muito obrigado pela consideração de vocês, pelo convite, muito bom. E é um privilégio também estar aí participando desse programa e estar aí com os ouvintes também, né? Esse programa maravilhoso, muito bom mesmo. Tem cada vez mais alcançado mais jovens, mais pessoas, muito boa qualidade, péssimas piadas, mas muito bom de ouvir e acabar rindo um bocado. É verdade, o negócio aqui vai de mal a pior. Pois muito bem, vamos... O privilégio é nosso. É verdade. A coragem é sua. Exatamente. É o que a gente vem dizendo aos convidados. Eles têm a coragem de participar aqui com a gente. É como já disse o homem, né? Piada boa é piada ruim. Pois é. Mas parabéns pela iniciativa de vocês aí, muito bom. Ok, e já vamos agora para o nosso primeiro bloco. Vamos comentar alguns assuntos aí que estão na mídia, que estão na boca da galera, na boca do povo. Primeiro, o Banco Central anunciou uma nova cédula de real, ou seja, R$200 vem aí. E o bichinho escolhido foi o Lobo Guará.
Pois é. E aí geraram-se muitos e muitos memes, né? Porque o povo não perde tempo. E aí já indicaram que o bichinho novo da cédula de R$200 deveria ser o famoso vira-lata caramelo. Eu acho que deveria ter sido um jumento para representar assim o Nordeste. A gente não tem um bichinho para representar, né? O jumento, segundo Luiz Gonzaga, a fauna nordestina não tem nada, rapaz. Luiz Gonzaga já dizia que o jumento é nosso irmão. Serviu de transporte ali pro Nosso Senhor, né? Você pode ver que todo jumento tem uma cruz assim nas costas. Pode olhar que tem. Luiz Gonzaga dizia que foi ali que Jesus fez um pipizinho, né? Um menininho santo, fez um xixizinho e ficou lá marcado nas costas. Essa era a história do Luiz Gonzaga. Pois é, vem aí R$200. Que... brasileiro é criativo, né? Era criativo demais. Tempo, claro que meme o tempo inteiro aí. Pois é. Claro que a cédula de R$200 não é por conta do aumento da inflação. E claro que também que não vai facilitar para os escândalos de corrupção em dinheiro vivo, né? Pois claro é. Que não vai facilitar. Pois é. Tá aí o problema, né? Os só maiores... vai dificultar para chegar na minha mão. Aí vai ser difícil. Mas Vai nada. Baixa um campeonatozinho aí bacana. Olha aí, ano que vem, se Deus quiser, viu? Esse ano não rolou muito não, né, pastor? Pra quem não sabe, o pastor Ejas é árbitro de vôlei e já aí apitou campeonatos aí mundo afora. Também tem um apelido de internacional, como o pastor Antônio e sua esposa chama. É o internacional, o pastor Ejas. Beleza. O homem é bom, o homem é sensacional. Mundo afora não é cajazeira não, gente. É fora do país mesmo. Não é time de futebol não, né, Tiago? E olha só que interessante, ainda falando sobre a nota de R$200, os Simpsons, mais uma vez, previram, na verdade, que essa nota iria existir. Em um episódio que foi feito aqui, aliás, que o Homer Simpson, né, esteve aqui no Brasil, ele virou um árbitro de futebol e chegando aqui tentaram boicotar ele, tentaram ludibriar, né, comprar alguns jogos e tal, e ofereceram um bocado de nota de R$200 pra Homer, né? Ou seja, ficou ali bem explícito a malandragem do brasileiro pelo americano, Homer Simpson chegar aqui e não saber que não existia R$200, aí os brasileiros meteram um monte de nota de R$200 pra tapear o homem. E aí aconteceu, veio aí R$200 de fato, e isso aconteceu outras vezes, né? Os Simpsons já tem essa fama de ter descoberto, de ter previsto algumas coisas, como eles em um episódio lá previram a compra da Disney, a Disney ia comprar a Fox, tal, previram, acontece muito aí nos Simpsons. Acho que é porque tem tanto episódio, né? Desde 89 que tem os Simpsons aí, que eles atiram pra todo lado. Aí de repente sai alguma coisa interessante, eles, os Simpsons previram, porque, bem, tem tanta coisa aí, é tanto episódio que acabam, né, dentro dos locais estratégicos. Não, acho que é sorte mesmo. Acho que é uma pura coincidência. Ou então eles tem alguns crentes profetas lá dentro. Deus usa o escritor ali em mistério e vai profetizando e descobrindo as coisas. E vai começar a circular quando essas notas? Final de agosto vai estar no bolso aí de quem puder. O Lobo Guará. Pra quem já não podia. Tem gente que diz, mas rapaz, eu nunca vi um peixe no meu bolso, agora um lobo, aí quem sabe, né? Quem sabe. Agora, eu não entendo as ordens, cara, das cédulas, porque o peixe R$100, o Lobo Guará agora 200, não tem uma ordem, né? Pelo amor de Deus. Uma ordem? Como assim? Sequência lógica, né? Lógico, né? Eu sei que eles colocam os animais que estão em período de extinção, né? Eu ouvi falar que ficou em dúvida entre tatu, não foi? Sim. E o Lobo Guará. Seria bom um tatu, um peba, né? Aí poderia representar também nossa cultura. Não tem um peixinho assim. Eu imagino mais um tatu na cédula que o Lobo Guará, mas se bem que o Lobo Guará é bem mais bonito, né? Ainda não saiu o design da cédula, ainda está em desenvolvimento. Então logo a gente vai conhecer a nova cédula. Aqui, né? Vamos prever aí que a de R$500 vai ser o leão, né? Só que... Mas leão não tem muito a ver com nossa cultura, não. Mas... Porque tem que ser com a fauna brasileira, né, eu acho. Tem que ser algum animal brasileiro, essa é a ideia. Mas tem no zoológico. Mas não vale, isso aí não vale.
Aí não vale... Apropriação cultural. Apropriação cultural, é. Se ele nasceu aqui, ele é brasileiro, né? O Leão, pronto. Se ele tiver nascido aqui, tá valendo. Vamos para outra notícia? Dinheiro. Vamos mudar aqui. Parece que a Apple abandonou a Intel. E agora, esse caso de amor aí entre a Apple e a Intel acabou. Agora a Apple vai produzir os seus próprios processadores. Não é isso mesmo, Aldrin? Rapaz, acabou. Fim da linha para Intel, né? E Apple. Que por muitos anos ficaram juntos aí na fabricação de a Intel, né, fornecendo chips para a Apple fazer os seus MacBooks. E aí, na segunda-feira, dia 22 de julho, a Apple anunciou que vai a partir de agora fabricar os seus próprios processadores, certo? Então vão ser os novos Apple Silicons aí. E aí a promessa é que trabalhem junto ao processador. Não é bem um processador, né? É um processador barra GPU, que é a unidade de vídeo aí. Então vai ser uma mescla aí para renderização de vídeo, renderização gráfica, jogos e o consumo de energia, né? Como sempre disse o Steve Jobs, se você vai fazer um software, faça um hardware que dê apoio e base para esse software, né? Então, atualmente a linha de MacBooks, iMac, Mac Pros, elas usam chips Intel, né? Então, graças à parceria que começou lá em 2016, essas empresas estão juntas aí. E segundo os consultores de mercados, a Apple decidiu fazer uma substituição, porque estava sendo ela estava insatisfeita, na verdade, com a baixa performance dos chips Intel nos últimos anos. Com a solução própria, né, que vai ser o Apple Silicon, eles começam com os processadores que operam iPhones, iPads, Apple Watch, e aí a companhia pretende aumentar a performance e diminuir a dependência de terceiros. A mudança ela deve ter início somente no próximo ano, lá em 2021, que vai ser começada a produção, né, dos novos processadores, para dar um tempo aí dos desenvolvedores, porque não é só uma adaptação de hardware, mas também de software, que tem toda uma questão envolvendo a mecânica, né? Como funciona. Sim. Eu acredito que vai dar muito certo. Eu a tecnologia enorme, né, da Apple, com certeza eles vão revolucionar o mercado aí. A Apple nunca deixa a desejar, né? Eu acho que a Intel não vai fazer muita falta pra Apple, não. Agora uma coisa... Não, mas agora o pobre tem desculpa, né? O ponto negativo é que aí os valores vão subir, vão começar a aumentar, né? Já que agora eles vão ter que, né, produzir mais, vão ter que trabalhar mais para produzir tudo, vai subir os preços. Sei lá, pra gente só vai ficar... Já é ruim, porque é caro demais. O dólar já tá altíssimo, então quem não podia comprar um MacBook ou um iPhone vai continuar sem poder comprar, só vai piorar. Exatamente. Eu tava com dinheiro pra comprar aqui, notícia, mas... Pra gente é só notícia. Eu sou fã da Intel, não vou comprar mais porque saiu a Intel. Então, agora pronto. Compre um positivo. Positivo é brasileiro. É bom. Chega meu celular tremeu agora. 3D, vem com óculos 3D, assim, uma lente vermelha e outra azul. Bom. Muito bem. Ei, o cara o cara fala assim, nunca julga por marca, né? Computador, não sei o quê, menos se for positivo, aí você julga. Não tem condição. É uma tristeza, rapaz. As coisas do Brasil, bicho, não sei. Deveria ser investido mais em tecnologia pra gente poder dar um pouquinho de valor às coisas nossas, né? Mas não tem condição, não. Não presta, fazer o quê? Uma notícia rapidinha. Diga. Acho que a gente esquece de pontuar, mas é rápido, né? Fala. A Rússia, que está desenvolvendo a vacina do corona, né? Ela anunciou que pretende dar início à produção das vacinas ainda neste ano, no mês de setembro. E as primeiras doses podem ficar prontas em outubro, segundo a vice-ministra, né? A vice-primeira ministra do país. Só esse pontozinho. Amém. A Aldrin tá sempre trazendo notícias aí do Coronga. Rapaz, sabe por que o coronavírus ele nunca vai pras festas? Nunca vai pra festa nenhuma? Vem. Sabe dizer por quê? É porque não tem aquele Covid.
Muito bem, vamos para a próxima notícia aqui. Tammy Gretchen e o boicote da campanha do Dia dos Pais da Natura. A Natura decidiu convidar Tammy Gretchen para ser um exemplo de papai na propaganda aí do Dia dos Pais da Natura. Silas Malafaia logo viu e logo provocou aí um boicote à marca. Coisa semelhante aconteceu em 2015 com uma campanha do Dia dos Namorados da Boticário. Naquele mesmo ano, Silas Malafaia também fez um boicote à campanha do Dia dos Namorados, porque exibiu dois homossexuais e tal, aquela coisa toda. E a história se repetiu. Só que dessa forma, a Boticário, na verdade, não decidiu repetir a experiência. E agora é a vez da Natura. Não é isso mesmo, Tielson? Tu já deu a notícia toda? Eu dei uma introdução. Tu diz assim, Tielson. Tu diz assim, Tielson. Realmente eu sou muito Amém. Bom. Pronto, aí termina. Eu concordo com tudo que o Vinícius falou. Gente, só não... Para concluir, né, que ele já deu a introdução do desenvolvimento. Mas, brincadeiras à parte, de forma geral, pessoal, a gente sabe que esses acontecimentos, eles não são focados diretamente na lacração, eles são focados no lucro, né? Que quem já tem ditado que quem lacra não lucra, né? E se eles estão fazendo isso é porque vai ter um retorno financeiro. Tanto que as ações da Natura acumularam uma alta de mais de 12% na semana passada, até o dia 30. Ou seja, gera grana, treta, gera pesquisa, que gera conhecimento, que gera engajamento político, e engajamento político gera dinheiro e coloca dinheiro no bolso da Natura. Ou seja, quem tá aí dando... esqueci o nome daquele negócio que brilha na cara do povo, holofote. Na cara da Natura aí, ele tá gerando lucro para ele, né? Então, de todo jeito, tá dando visibilidade. Então, seria basicamente isso aí, gente. É porque vem aí a questão do marketing, né? Porque, veja só, é uma coisa polêmica, né? Um assunto polêmico, e faz com que as pessoas comentem o assunto. E a partir do momento que você está comentando o assunto, você está falando da marca, que é o que a gente está falando agora. A gente está fazendo, de certa forma, propaganda da Natura aqui, né? Isso. Então, de certa forma, é uma propaganda negativa, mas propaganda negativa ou positiva é uma propaganda. Então, como disse a poetisa, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Aquele pois é. E acaba sendo falado, né? Aí teve umas tretas dizendo assim, Marcos Mion seria muito melhor pra campanha, não sei o que e tal. É verdade. Saíram vários memes também, aí colocaram assim, eu vi alguns na internet assim, campanha da Natura para o Dia das Crianças, aí colocaram aquele homossexual que estuprou umas crianças lá e foi preso lá, e Drauzio Varela foi lá e deu um abraço, tudinho. Aí saíram fazendo várias coisinhas assim. Por que Marcos Mion, hein? Porque Marcos Mion tem um menino que é autista. Inclusive, ele é bem engajado nisso. E ele é bem engajado nessas questões. Inclusive o menino dele, que me fugiu o nome do menino agora. Alguém lembra? É Romeu, lembrei. Foi criada uma lei aí para os autistas e deram o nome de Romeu em homenagem ao filho de Marcos Mion, né? Então ele é bem engajado nessas questões. Realmente seria um bom nome mesmo para a campanha dos pais. Teve uma postagem do Pedro Lucas Dulce, que é pastor presbiteriano. Ele tem muitos textos relacionados à cultura, né? Eu acho interessante as colocações dele. E no texto, né, ele vai falar de quem é um bom pai, vai falar da questão do Tami, ou da Tami, né? Como pessoa lá que Tami, tem hora que é Tommy, enfim. Vocês falam é só você, tem como resolver isso aí. Como? É só falar o artigo em inglês. Fala o artigo em inglês que resolve. Tá certo. Resolveu. Aí, interessante que dentro da situação, primeiramente, né, em termos gerais, todo tipo de preconceito é pecaminoso. Quando a gente despreza um indivíduo, uma pessoa, por uma prática que ele decidiu fazer, a gente está pecando contra essa pessoa. E as pessoas fazem isso com violência constantemente, né? Mas a questão de discordar com respeito já difere. O Pedro escreveu um texto maravilhoso, porque a Gretchen, a mãe
do Tami, falou sobre a paternidade da pessoa. Interessante que Gretchen falou de termos muito tradicionais do pai. Ela disse o seguinte, ó, o Pedro coloca aqui: o que me espantou no pronunciamento da Gretchen é que ela argumentou que o filho foi contratado para fazer a campanha porque é um pai de verdade. Em seguida, ela lista algumas características do que é ser um pai de verdade. Um pai que ama, um pai que sustenta, né? Ele coloca para os pontos dos progressistas, e um pai que protege sua mulher. Olha a visão tradicionalista que a Gretchen tem de paternidade, né? Então, acaba sendo não tendo um certo sentido, né? Porque se são os pais do futuro, que é todo mundo igual, as mulheres atuando da mesma forma como o marido, homens e mulheres têm papéis iguais, só que o termo que a Gretchen vai utilizar são termos extremamente tradicionalistas, entendeu? Então, o imaginário masculino real permanece na mente do ser humano, né? Independente de qualquer coisa. Então, aquela mentalidade... E ela usa esses termos antigos porque ela é antiga, né? E tá na mente dela. É da cultura, é muito forte, né? No tempo dela, isso. É verdade que ela estava com Jesus, andando no... É involuntário para ela. Muito bem, mais algo a comentar? Ok. Muito interessante isso aí, porque mesmo ela querendo enfatizar uma filosofia, entre aspas, nova, ela não consegue, porque tá dentro dela a cultura antiga faz com que ela fale. Muito interessante essa pontuação do pastor aí, muito bom. Pois é. Então, muito bem. Mais nada a acrescentar, vamos passar já para o nosso tema principal. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o áudio demais. Beleza. Baixa o áudio. O áudio, nossa trilha sonora. Muito bem. Hoje a gente vai comentar um pouquinho a respeito de suicídio. E nós convidamos o pastor Esdras para a gente pontuar aqui algumas questões, comentar a respeito desse assunto que é bastante polêmico no meio evangélico, principalmente. Eu vou trazer aqui alguns dados. Dei uma pesquisadinha ali na internet, dei aquela velha googada. O Dr. Google me levou a uma notícia de 2019, lá do portal G1, que diz assim: na contramão da tendência mundial, taxa de suicídio aumenta 7% no Brasil em 6 anos. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que taxas de suicídio foram 7% maiores no Brasil em 2016, que foi o último ano da pesquisa, do que em 2010. Então, o índice global teve queda de 9,8%. Então, a taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%. É um alerta que a OMS fez. Os dados comparam as mortes autoprovocadas registradas pela organização em 2010 e 2016 em diversos países do mundo. Olha só, a taxa média esconde enormes diferenças no número de casos por sexo, que mostram que os homens morrem mais por causas autoprovocadas. Foram 2,8 a cada 100 mil entre as mulheres e 9,7 a cada 100 mil entre os homens em 2016, contra 2,8 a cada 100 mil entre as mulheres e 9 a cada 100 mil entre os homens em 2010. Embora os números mundiais estejam em queda, os dados ainda são alarmantes. Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Olha só que dado interessante e ao mesmo tempo assustador. O suicídio está aí, e a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, o que é que pode estar causando tantos casos de suicídio, na verdade o que levam, né, muitas vezes as pessoas a cometerem esse fato, né? Entender que sua vida não vale mais a pena por algumas razões, e no meio evangélico também tem acontecido isso. A gente vai discorrer um pouquinho a respeito desse assunto. Tielson ia falar alguma coisa? Tielson, parece que a gente teve algum probleminha com o Tielson aqui. Tá ouvindo a gente, Tielson?
Tá moco, deu algum problema. Eu lembro Voltou. Que lá no seminário a gente fez um trabalho sobre isso, né? A gente tá com algum probleminha ali com o Tielson, daqui a pouco ele retorna. Tá cortando, Tielson. Sai aí e entra novamente. Opa, tá me ouvindo? Sim, agora sim, voltou. Pode falar. Você tava falando que foi feito um trabalho lá no seminário a respeito do suicídio, não foi? Bem, a gente tá com um problema técnico aqui com o Tielson. Então a gente vai começar aqui pontuando com o pastor Esdras a respeito do assunto. Pastor, o senhor já teve algum caso, o senhor pastoreou a igreja lá de Cacimbas, o senhor teve algum caso assim de depressão, que alguma ovelha chegou a cometer suicídio, ou esteve perto disso acontecer, ou até mesmo conhece algum caso próximo, acompanhou de alguma forma algum caso nesse sentido? Eu acompanhei muitos casos de depressão. Não acompanhei casos que chegaram. Eu acompanhei muitos casos de depressão. Tá dando retorno aí, Tielson, tá dando retorno aí da nossa voz. Corrige aí, por favor. Não, que chegaram em suicídio, né? Essa voz. Vou sair de novo, por favor. Beleza, pode continuar, pastor. Mas lá na cidade tinha um índice muito alto, né, de depressivos, e houve pessoas, não da igreja, né, mas como haviam apenas 2 pastores, eu e outro, sempre que alguém morria, pessoas nos procuravam, né, e pessoas às vezes não são ligadas à fé evangélica, mas nos solicitam, né, no sertão, interior tem muito disso também, assim como na capital. E eu cheguei a acompanhar um caso que houve um suicídio, sim, mas não era alguém da igreja. Eu acompanhei muitos casos de depressão forte, né, que chegaram a haver tentativas de suicídio, graças a Deus, tentativas frustradas, e alguns casos de automutilação, cortes, né, nos pulsos, que é bem comum, infelizmente, hoje. E, enfim, muitos casos assim a gente tem acompanhado, e na minha família, né? Eu tive o desprazer, né? Mas para a glória de Deus estão bem hoje. E a minha mãe teve umas crises em alguns anos de depressão profunda. Uma tia minha que chegou a ficar, como a gente costuma dizer, louca mesmo, né? Mas hoje, graças a Deus, está bem. Isso foi há muitos anos atrás. Minha avó, enfim, meu tio, outra tia. Então eu tive muita gente na minha família com depressão. Acompanhei um pouco de perto cada um deles, e dá para ter uma boa vivência, uma boa noção aí do que é isso na vida de um ser humano. Pois é. Uma questão dos dados aí, Vinícius, é Sim. Que esse crescimento no Brasil ele é maior entre os adolescentes. Ele tem crescido mais, né? Dentre esses 7%, há um número de crescimento maior, né, alarmante, entre os adolescentes, e aí eles classificam adolescentes 13 a 19 anos. Né? Então, tem crescido muito no Brasil isso, apesar de fora, né, ter diminuído, né, o número. E realmente, por exemplo, lá em Cacimbas, no sertão, esse número de mortes ele aumenta por suicídio por causa exatamente do despreparo na tentativa de enfrentar e atenuar, né, esses pensamentos e essas práticas suicidas. Então lá em Cacimbas tem bastante depressão, suicídio. A gente sabe que muitos desses suicídios aí contabilizados não existem, a gente sabe que existe uma subnotificação aí também, né? Sim, então certeza. É alarmante o quanto tem crescido dentro dos adolescentes. Inclusive alguns estudiosos aí dizem que é porque esses jovens, né, adolescentes jovens já, né, 17, 18 e em diante, eles têm muita facilidade, muito contato com arma de fogo, com drogas entorpecentes, coisas que de fato podem matar fácil. Agora é interessante, pastor, porque esse número de casos crescendo nos interiores, talvez a gente tenha uma certa
uma certa ideia de que, não, poxa, o pessoal do interior tem uma vida mais sossegada, mais tranquila, muitos vivem do que plantam, do que colhem. Talvez as pessoas possam pensar dessa forma, que não teria, de certa forma, uma razão muito grande, muito específica para que isso aconteça. Mas talvez essa questão da globalização, do acesso à informação, e, bem, existem vários outros motivos que levam a pessoa a cometer esse fato. Parece que Tielson está retornando aqui. Na verdade, isso é falácia, viu Vinícius? Isso é falácia daquele que mora na capital e não sabe de nada do sertão. Pois é. Assim, o que é que eu digo que é falácia? Essa história de dizer que a vida lá é sossegada e achar que o que dá depressão é estresse. Não. A depressão, ela acontece por ociosidade também. Ela acontece por excesso, né, de tarefas, por estresse, fadigas, estafas. Ela acontece por excesso de preocupação, ela acontece por excesso de ociosidade. Os adolescentes que estão tendo, que está crescendo esse número de depressões e suicídio, não é porque estão em trabalhar, não. É porque estão trancados em apartamento o tempo inteiro assistindo o que não presta, estão o tempo inteiro em como é que eu posso dizer, internet. E no sertão você vai ver muito menos isso. Você vai ver muito mais adolescente na praça assistindo televisão lá. No sertão que eu morava tem televisão na praça, olha só. Então você vai ver ele lá na praça jogando bola no meio da rua, indo pro sítio com o pai, trabalhar. E esses vão ter menos até. Mas no Brasil, quando diz que cresce no meio dos adolescentes, não são os adolescentes lá do sertão, não. No sertão é mais adultos mesmo, homens que tiram a vida. Mas entre os adolescentes, é adolescente de capital mesmo. Que tem a vida tranquila, que tem tudo que quer. E por aí vai. Entra em depressão, corta os pulsos, não tem sentido para a vida. E aí chega no suicídio. Aproveitando esse gancho aí da fala do pastor com relação à mídia e tal, a gente viu aí um seriado que fez bastante sucesso em todo o mundo, seriado da Netflix baseado em um livro, foi Os 13 Porquês, 13 Reasons Why, que a sua primeira temporada foi um enorme sucesso, conta a história de Hannah Baker, e ela, por diversas razões, né, por 13 motivos, né, ela comete suicídio. Enfim, ela foi estuprada, foi abusada, teve algumas decepções, e aí ela grava fitas contando os 13 motivos dela ter cometido esse ato. E o que aconteceu? A última cena, uma das últimas cenas da primeira temporada, é justamente o suicídio de Hannah. Ela entra numa banheira e ali ela se mutila, né? Pega uma gilete, corta os pulsos, enfim. A Netflix, tempos depois, decidiu retirar a cena do ar. Então, se você for tentar conferir novamente, a cena não mais existe. É uma cena muito pesada. A Netflix entendeu que não haveria tanta necessidade mesmo da cena estar lá, e que aquela cena poderia servir como um forte gatilho para quem já tem uma certa tendência. Agora, eu diria que não só a cena, mas a série inteira. Quem tem alguma tendência suicida, quem tem já está num processo de depressão, enfim, a série não é recomendada, mas de jeito nenhum. Tô te ouvindo de novo, Tielson. Retorno aí. A gente fala, tá retornando a nossa voz. Pronto, o Tielson está com um probleminha ali, está tentando participar, mas o áudio dele está com problemas. A gente testou, mas... Não ligue não. Isso aí realmente, ele tá aqui só para atrapalhar mesmo. Tá com retorno ainda? Tá, e muito. Meu Deus. Ele saiu. Tá tentando resolver. Eu assisti um filme também que retrata... É o início, na verdade. Eu não sei se vocês assistiram. É o filme It. It, a Coisa. It, a Coisa, né? Sim. O primeiro filme, a galerinha lá, né? As crianças, elas enfrentam o palhaço no final do filme. Quem não assistiu ainda, eu não vou dar um spoiler não, certo? Mas aí... eles enfrentam lá o palhaço e tal. E no segundo filme, né? É a retomada eles já cresceram, estão adultos.
E aí é o segundo capítulo lá do livro. E não sei se é o segundo capítulo do livro, mas enfim. Aí eles já estão adultos e eles meio que se encontram, né? Eles não estão tão lembrados disso aí, não estão lembrados muito disso aí, desse fato do palhaço, mas ao tentar encontrar e reiterar a turma, né? Existe um cara que Sim, ele não aparece, ele não reitera junto com a galera. Quando a menina, que é a... esqueci o nome dela, mas quando ela vai tentar entrar em contato com ele, que chega na casa, fala com a sua mãe lá, com a mãe dele, na verdade, e constata, né, a mãe dele fala para a mãe dele fala para ela que ele se matou devido à preocupação e à perturbação de ter que enfrentar novamente o palhaço, né? Porque de todos ele era, por dizer assim, o que mais temia, o mais tinha pavor do palhaço, né? Então, por tanto tamanho pavor e preocupação e medo, ele acaba pela mesma situação. Ele tá lá na banheira, corta os pulsos e assim ele morre. Sim. A gente vê essa cena sendo retratada em alguns filmes e algumas séries. Eu vou tentar colocar a Tielson aqui novamente. E aí, Tielson? Pode fazer seu comentário agora se não tiver nenhum problema. Acho que agora deu tudo certo. Agora tá tudo certo. Manda ver. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Orem por mim. Meu irmão. O que é que você ia comentar? Você tava falando assim que você fez um trabalho no seminário a respeito de suicídio e tal, não foi? A gente fez um trabalho na disciplina de psicologia sobre esses assuntos. E o que mais chamou a atenção, assim, a minha atenção foi que o índice o pastor Edson até comentou, comparando a capital com o interior, com o sertão. Por exemplo, a gente pode levar isso para um campo regional e mundial. Se você compara continentes como a África e a Europa, os índices maiores de suicídio estão na Europa e não na África. Se você compara o Nordeste, o Brasil como um todo, os índices maiores de suicídio estão concentrados no Sul e Sudeste, entendeu? O que me parece é que quando a miséria é maior, o ser humano ele aparenta ter algo pelo que ele lutar, né? E eu acho que nos países mais desenvolvidos, eu acho que há uma ociosidade que permite um trabalho intelectual que leva à reflexão e à banalização da vida, né? Eu entendo dessa forma, eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas o que me parece é que nos países onde temos menos desenvolvimento, pessoas não vivem, sobrevivem, né? Então elas estão lutando para viver. Enquanto em outros países as pessoas têm tudo e elas tendo tudo, mesmo assim elas não se sentem plenas, não se sentem satisfeitas e tomam por optar por tirar a própria vida. É meio que quando acaba a luta, né, entre aspas, pela sobrevivência, elas não tem mais pelo que lutar. É meio contraditório, né, mas é o que o comentário, né, Tielson, aparenta. Eu concordo com o Tielson, mas eu gostaria de acrescentar ainda também que se a gente pega, os índices de fato são maiores na Europa. Eu tenho até um colega que, quando eu tive a oportunidade de estar lá, ele me contou que lá o pessoal não tem muito esse negócio de amizade, né? Principalmente em prédio, apartamento. E lá o pessoal, como é muito alto, as pessoas se matam dentro do próprio apartamento. Ninguém vai lá, ninguém fica sabendo, porque também não há esse contato com a família, como aqui, que a gente se casa e continua com um contato forte, né? Lá eles já saem de casa, mesmo solteiros, com 18 anos, é cultural isso aí, principalmente na Suécia. Eles saem de casa e pronto, e vão viver a vida. E não há todo esse contato, né? Tem esse negócio de estar indo comer na casa da mãe, não sei o que e tal, só em datas especiais. O que é que eu quero dizer com isso? Que a pessoa se mata, morre e fica lá e ninguém sabe. E quando o mau cheiro começa a sair pela porta do apartamento e incomodar os vizinhos, é que eles vão saber que a pessoa morreu e vão e ligam, né? Dão um telefonema e quando descobre, o cara já tá suicidado, já suicidou, já tá morto há vários dias, né? Fedendo lá, feito Lázaro, já tá há 4 dias sepultado dentro do próprio apartamento, né? Mas aí o que eu queria dizer é que, mas ainda assim a gente vai ver, não é, suicídio em muitos lugares, mesmo lugares pobres, mesmo quem tem vontade de lutar também pela vida,
Enfim, é complicado porque a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, trata como até epidemia, pandemia, né, já tratou antes desses dados terem caído. 2013, 2014, 2015 foi o pico e tratou como pandemia, né? E, ou seja, como uma enfermidade, como uma patologia e que pode pegar qualquer pessoa. Pega o rico, o pobre, não faz acepção de pessoa não, é igual o coronavírus. Vai pegando todo mundo, pega de várias classes sociais, etnias e países e continentes. Claro que esse motivo que vocês falam aí de ter pelo que lutar, com certeza isso faz uma diferença no agravante dos números, mas a gente percebe que não pega só isso, né? De fato, tem casos depressivos que são inexplicáveis, né? Mas para todo caso depressivo a gente quer dar uma desculpa, né? O Michael Phelps, por exemplo, teve a depressão de alguém que já ganhou tudo na vida, não tinha mais o que ganhar, ficou com depressão porque não tinha mais pelo que lutar. Mas assim, ele podia continuar lutando por recordes, né? Pegando o gancho da pandemia aí, queria levantar uma polêmica aqui. Se você, por exemplo, sai na rua, você quer se matar, e aí você sai na rua à procura do coronavírus, isso seria considerado um suicídio? Tipo de suicídio? Um suicídio? Olha a pergunta do cara. No mínimo já disse, hein? E aí você vai achar onde, meu amigo? Que é invisível. Só se você for para dentro do hospital, né? Procurar, pedir, tem algum coronavírus aí? Dá um espirro aqui na minha cara. Mas vamos trazer um pouquinho aqui para a Bíblia. Vamos mudar aqui um pouquinho o foco. A gente está falando de uma maneira geral, questão do suicídio. Agora vamos trazer aqui um pouquinho para a nossa área, para a fé cristã. O que é que a palavra de Deus fala, o que é que as pessoas pensam do nosso meio. Sei que alguns pastores divergem bastante aí desse quesito e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A gente tem alguns exemplos bíblicos, né? alguns suicídios. A gente teve ali o mais conhecido, que é Judas, né? Que se matou, tal. A gente teve ali também Saul, o rei Saul também cometeu suicídio, se lançou sobre a espada. Enfim, a gente consegue pontuar algumas situações dessa na palavra de Deus. Queria perguntar ao pastor Esdras, pastor, qual é o seu entendimento, né, a sua visão a respeito do suicídio no caso de um cristão, um evangélico e tal, ou até mesmo vamos pegar assim um pastor, pronto, vamos pegar mais especificamente um pastor, né? Teve toda a sua vida dedicada ao Senhor, pregou o evangelho, aquela coisa toda, e aí em um momento ali de uma situação complicada, uma situação difícil, talvez um surto que aquele pastor teve, ele vai e tira a sua própria vida. Como é que fica a questão desse pastor? Ele está salvo? Ele não está? Ele nunca foi salvo? Como é essa questão aí? A gente... eu tenho isso bem resolvido, assim, de forma clara, teologicamente, biblicamente falando, né, comigo. Porque eu acho que às vezes a gente cria alguns problemas em responder algumas perguntas teológicas, porque a gente se esquece às vezes de princípios basilares, né? Se você prestar atenção, não é só em relação ao suicídio, mas as pessoas ficam querendo achar formas de salvação ou de condenação, né, em cada situação. E aí vai lá o suicida, ele vai para o céu ou não vai? Aí não vai, porque a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia nem diz isso, né? Aí tem outro que diz assim, não, mas a Bíblia diz que a Bíblia diz que teve um irmão uma vez na igreja que teimou comigo, pastor, eu vou lhe mostrar na Bíblia. Eu digo, vai, irmã. Eu disse, vou. Fica à vontade. A irmã vai me mostrar o que? Ela disse que tem escrito lá, os suicidas não herdarão o reino de Deus. Eu disse, não tem não, irmã. A irmã vai escrever lá, a irmã vai escrever na última, só se a irmã escrever na última folha para me mostrar, eu vou lhe mostrar. Até faz hoje. uns 5 anos isso. Aí outros dizem, aí tem outras pessoas que dizem assim, né? Não, mas tem o homicida. E o homicida,
se ele mata a ele mesmo, ele tá cometendo um homicídio. Ele é assassino, né? De si mesmo, né? De si mesmo, ele é uma ginástica que o pessoal quer fazer, só que quando você olha para o contexto, quando você olha para o contexto, não é? Desses textos que trazem relações de pessoas que não herdarão o reino de Deus, o contexto ali é de uma prática comum, é de uma vivência, uma vida nessa prática, não é? Porque diz os mentirosos, e quem é que não mente, né? Quem é que nunca mentiu, ou quem é que depois de crente não já mentiu? Então você não pode dizer que alguém que mentiu perdeu a salvação porque mentiu. Então, isso é uma prática, né? Mentirosos, fofoqueiros, olha aí, quanta gente, quem é que vai pro céu? Mas na igreja, misericórdia. Na igreja tem fofoqueiro, na igreja é assim, você é pastor na igreja, você tá na igreja, você diz assim, irmão, na igreja tem fofoqueiro, todo mundo levanta a mão. Tem. Assim, quem é fofoqueiro aqui? Aí ninguém levanta a mão. É uma contradição absurda. Mas enfim, quem é que vai ser aí acusado, o que acontece? Aí o que acontece? Todo mundo confirma que tem fofoqueiro, mas ninguém tem coragem de dizer que é ele, né? Pois é. Aí, o que acontece? A gente começa a perceber que os textos são mal entendidos, né? Mas o que eu ia dizendo é que a gente quer muitas vezes criar um plano de salvação para cada situação. Aí tem aquela questão. E as crianças, que morrem crianças, né? O que acontece? Vão para o céu, não vão para o céu? Aí fica criando situações. Então, como eu falei, são erros basilares na teologia. O plano de salvação, ele é de Gênesis a Apocalipse para a humanidade. Então você não pode tentar adaptar um plano de salvação para a criança, um plano de salvação para aquele que se suicida, um plano de salvação para a prostituta, um plano de salvação para aquele que não faz nada de errado, entre aspas, só vai para casa, para a escola ou para o trabalho, volta, não bebe, não fuma. Não, para ele é mais fácil, né? Então fica criando. Como é? Tá na parte do ar-condicionado do inferno. Vai ir pro céu é mais fácil. Aí ficam criando formas, sabe? Mas não existe. Para aquele que se suicida, é a mesma coisa. O suicídio é sim um pecado, mas o plano de salvação é o mesmo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é? Então, se você tem uma noção correta, bíblica, do que é a salvação, não é? Você vai entender em qualquer situação o que é que vai acontecer. O suicídio é um pecado? Sim, é um pecado. O suicídio é um pecado que você comete. Derivado de uma enfermidade? Sim, de uma enfermidade. O inimigo, ele pode agir através dessa enfermidade? Pode. O inimigo, se a pessoa não tem proteção espiritual, ela não vai ter só depressão, ela vai ter depressão e opressão maligna, não é? E o inimigo, ele vai se utilizar disso. E até a saúde já reconheceu a importância da espiritualidade, porque eles não vão dizer do cristianismo, né? Mas claro, eles dizem da espiritualidade no auxílio e da fé no auxílio da enfermidade. Mas nós cristãos já sabemos que vai ser, na verdade, não só o auxílio, mas até a própria cura, não é? Então, tanto se deve ter um acompanhamento clínico, não é? Com um profissional adequado para que se tenha êxito nessa cura, né? Como também espiritual, porque as duas coisas elas vão acontecer, porque a gente não consegue distinguir, não é? Ninguém consegue até onde termina os sentimentos, né? A parte sentimental, e onde começa a parte espiritual, a alma, não é? Isso meio que é junto ali. Então as duas coisas acontecem na depressão. É uma enfermidade realmente terrível. Então a gente precisa aceitar que é uma enfermidade. E o crente pode pegar essa enfermidade, e o crente pode se suicidar como consequência dessa enfermidade. Mais uma vez, a gente vai criar uma nova regra, não é? A gente vai criar uma nova regra. Por quê? Por que o crente não pode ter uma consequência de uma enfermidade? Qual é a enfermidade que o crente não pode pegar? Nenhuma, qualquer um ele pega. Por que ele pega? Porque a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Teologia basilar, princípios simples da teologia. A enfermidade existe no mundo e pega nos seres humanos, por quê? Porque o homem pecou. Quando o homem peca, entra a morte, e essa morte acontece através de enfermidade também.
Então, se qualquer crente pode pegar qualquer outra enfermidade, por que não pode pegar uma enfermidade, né, mental, e a consequência é o suicídio? Por quê? Aonde é que a gente vai arrumar um texto bíblico para isso? Até a gente chegar na conclusão de que o crente não se suicida, a gente vai ter que inventar um monte de princípio teológico que não terão suporte bíblico. Então, não há enfermidade que o crente não possa pegar. Logo, não há consequências de enfermidade que algum crente possa sofrer. E uma dessas consequências, o suicídio. Não é? Infelizmente. É pecado? É pecado. Ele deve cometer? Não deve cometer. Jesus Cristo é a saída? É a saída. Um crente, ele deve ter esperança, deve ter fé, deve ter tudo isso. Mas como falamos no início, o suicídio pode ser de uma perda de um controle momentâneo. Não é só uma depressão, não. Tem gente que tem depressão a vida inteira e nunca se mata. Tem gente que tem um problema pontual hoje e tira a vida. Então, quer dizer, você não tem como medir essa questão. E como é que eu vou dizer que, biblicamente, um crente não pode cometer suicídio por causa dos frutos do Espírito, por exemplo, por causa das promessas de Deus, por causa disso, por causa daquilo? Como é que eu vou afirmar isso? Com base em que texto? Como é que eu vou dizer que tem alguma enfermidade que o crente ele é protegido? Ele não é protegido de nada, não é? De nada, por quê? Porque ele também tem pecado. Oi? É interessante como esse tipo de tema ofende a consciência, porque você fala de pecados em geral, adultério, mentira, pecados em geral, a pessoa fala, Deus perdoa, e o suicídio? Não, o suicídio mesmo, quem se mata vai para o inferno. E você vai ver, o próprio Francisco Ferreira, ele vai falar que esse tipo de pensamento é uma herança católica. A ideia de suicídio como condenação é uma herança católica. Lutero sofreu muito suicídio de criança na época da peste negra e ele ficava atormentado porque achava que as crianças iam para o inferno ou coisa do tipo necessariamente, né? E a gente vê lá, basicamente, meu irmão, qual o pecado que Cristo fala que não tem perdão? O cara blasfema com o Espírito Santo. O que é blasfema com o Espírito Santo? Muitos não sabem, né, definir, mas suicídio é blasfema com o Espírito Santo? Não. Então suicídio leva para o inferno? Como é que o cara está fazendo essa associação aí? Né? Outra, exatamente. Vai ter que criar um outro pecado na Bíblia que não há perdão. Vai ter que criar outro, né? Existe a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o cara vai criar outro. E a frase que eu disse que a irmã chegou para mim e disse que o suicídio não entraram no reino dos céus vem do catolicismo, né? Isso aí que você falou, Tiago. É porque também é uma questão, assim, de peso de pecado, né? Outra herança da Igreja Católica. É porque fofoqueiro, o pecado da fofoca é menos pesado do que o pecado da mentira ou do adultério. Então, isso aí acaba por meio que pesar. Aí o cara, por exemplo, digamos que o cara discutiu com a esposa, saiu de casa, bateu, teve um acidente e morreu o cara. Aí vai pro inferno. A salvação é circunstancial. É uma capa que o cara tem que andar com ela assim, misericórdia, para não ir pro inferno. Então veja, aí já entra outro princípio teológico basilar. É a eficácia e a extensão do sacrifício de Cristo na cruz. Muitas pessoas são crentes, mas não sabem que ao se converter, a morte de Cristo na cruz ela é eficaz para perdoar os pecados passados e futuros. Porque as pessoas vão se perguntar, mas ela não teve tempo de pedir perdão porque ela se suicidou, como ela pediu perdão depois? Só há perdão para aqueles que se arrependem. Então, como é que depois do suicídio alguém vai se arrepender? Então, problema teológico, não conhece a doutrina bíblica da salvação, porque a doutrina bíblica da salvação vai ensinar que ao receber o Senhor como Salvador da minha vida, né, e crer nessa cruz, isso é algo basilar. Os meus pecados, eles são perdoados, passados e futuros. E aí vem a pergunta, né? Já vai entrar em outro assunto. Pois é, então. Aí já vem a pergunta, né? Mas, então, para que a gente pede perdão, não é? E aí é o reconhecimento, e aí a gente já vai entrar em outro assunto, se a gente for por aí, porque a teologia, ela tem várias ramificações, né? Mas, se a gente resolve o nosso problema teológico quanto à doutrina da salvação e a gente entende a eficácia do perdão de Cristo, a gente entende que os cristãos ainda pecam,
A gente entende que os cristãos também estão sujeitos a todo tipo de enfermidade e suas consequências, porque assim também vão morrer, né, de infarto, vão morrer de todas as outras coisas. Se a gente entende o suicídio como um pecado como outro qualquer, se a gente sabe que o único pecado sem perdão é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir as obras de Cristo sendo feitas pelo poder de Satanás, não é? Então, as obras do Espírito Santo, aliás, e não sendo feitas pelo poder do Espírito Santo, né, mas pelo poder de Satanás, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, por que isso? Porque quando Jesus faz as obras pelo poder do Espírito Santo, isso mostra que o Espírito Santo é um, né, com o Cristo. Quando você diz que Cristo está fazendo as obras por Satanás, você está dizendo que o Espírito Santo é um com Satanás. Isso é uma blasfêmia de fato muito grande. É como se você estivesse desmembrando o Espírito Santo da Trindade e criando uma trindade maligna com a pessoa do Espírito Santo. Isso de fato é terrível. Então, assim, esse é o único. Oi? Tem que haver uma consciência. Por exemplo, os fariseus, eles viram que Jesus Cristo estava fazendo milagres pelo poder de Deus, mas eles preferiram crer que era pelo poder do diabo, né? Há uma inclinação voluntária, né, para você. Você rejeita Deus voluntariamente, né? Exatamente, e ainda atribui à pessoa do Espírito Santo, que é Deus, não é? A uma união com Satanás. Isso, de fato, é muito grave, esse crime. E aí, o que acontece? E é deliberado, né? Como você falou aí, é algo deliberado mesmo. Então, assim, se você tem uma visão das doutrinas, das doutrinas bíblicas e, sobretudo, da soterologia, e entende o perdão de Cristo, você vai perceber que a pessoa cometeu, naquele momento, um pecado, e que todos nós cometemos diariamente, infelizmente, mas a pessoa cometeu um pecado que é escandaloso, mas é um pecado com o mesmo peso dos outros e que tem um peso diferente na consequência e no escândalo que ele gera, mas não tem um pecado, não tem um valor maior do que os outros no sentido do pagamento que foi preciso, que é o sangue de Cristo. Então, tendo uma compreensão sobre isso, você entende que a pessoa cometeu um pecado, mas já estava perdoado, porque essa pessoa se converteu de fato e de verdade. Estamos falando aqui de pessoas que se converteram de verdade. Agora, é muito difícil eu e você dizermos, não é? Agora eu quero dar uma palavra aqui de cautela, né? É muito difícil eu e você apontarmos para alguém e dizer se fulano ou ciclano foi para o céu ou para o inferno. Aí já é outro assunto, né? Para identificar quem é essa pessoa. Pastor, fulano morreu, e aí? Fulano já estava perdoado por esse pecado, se ele era crente de verdade, sim, mas eu não sei, né? Fulano fulano foi para o céu ou para o inferno, pastor? Eu nunca gosto de responder essa pergunta, sabe? Assim, eu nunca gosto de fulano foi pro céu ou pro inferno. Eu não sei, meu irmão, não tá. Jesus me chamou para trabalhar na contabilidade, não. Na contabilidade é outras pessoas aí. Na contabilidade do saldo não é comigo, não. Jesus me chamou para trabalhar na contabilidade, não. Não tem nada a ver com isso, é outro setor. Isso aí é outro setor. Não sei se é anjo, não sei se é ele mesmo. Eu sei que eu trabalho na parte da entrega da carta, né? O oficial de justiça. Eu chego, mostro o evangelho e digo, olha, tá aqui. Se comparecer, tá salvo. Se não comparecer, tá condenado. Mandaram entregar essa carta, somente. Meu trabalho é esse. Eu não trabalho contando quem foi pro céu, contando quem foi pro inferno. Não trabalho na estatística, não. Você falou isso naquela piada do bêbado que tava passando pelo cemitério. Aí tinha duas pessoas invadindo o cemitério para roubar a manga e os cabas. Uma pra mim, uma pra você, uma pra mim, uma pra você. O bebê é Deus e o diabo dividindo as almas, quem vai pro inferno, quem vai pro céu. A contabilidade aí. Olha só, ano passado, um pastor lá da Califórnia, o pastor Jared Wilson, de 30 anos, ele cometeu suicídio. Ele deixou uma carta e uma das frases que repercutiu foi a seguinte, que ele falou: amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Foi esse o pensamento do pastor Jared. Aí alguém vai dizer assim, esse cara não é crente, não. E olha só, é interessante. Ele poderia ter escrito assim, amar a Jesus não cura veia entupida do coração, às vezes, né? Amar a Jesus, às vezes, não cura diabetes. E o povo vai morrendo, meu amigo. Os crentes vão morrendo de tudo quanto é mazela.
E o interessante é que há 18 meses ele mesmo trabalhava como conselheiro de saúde mental. E olha aí. Olha só que contradição, né? E ele acabou por cometer suicídio, né? Uma família bonita, tô vendo aqui até algumas fotos, filhos bonitos. Esse grande número de pastores que a gente teve, né? Aqui mesmo em Recife, rapaz, foi absurdo o número de pastores que se suicidaram aí nos últimos anos. E houve aqui também na Paraíba, né? E no Brasil inteiro, no mundo, foi alarmante esse número de pastores. E isso meio que deu cautela naquelas pessoas que só diziam assim: ah, é o diabo, né? Ah, é demônio. Isso deu uma certa cautela porque esses pastores tinham famílias, as famílias o conheciam, viam o bom testemunho dele, pastores homens de Deus que chegaram a esse ponto, né, e de tirar a própria vida, e ninguém tem argumento para dizer, não, mas ele não era um pastor de verdade, ele não era um crente de verdade, porque era um homem de testemunho. Então, e aí? Também aí as pessoas começaram a ter mais cautela e procurar de fato entender o que é, né? E trazer os auxílios, né, necessários, tanto na ciência como também em Cristo, né? A nossa fé. Pois é, agora eu vou botar um pouquinho aqui de polêmica. Aliás, ginástica mental, já que a gente já falou aqui de ginástica mental. Pastor, Sansão, o que aconteceu com Sansão? Foi suicídio? Sansão se matou? E aí, Sansão se matou? Diz aí os meninos logo, eu digo por último. O que é que vocês acham? Aldrin e Ellison. Quem matou o Sansão se matou não, tosse higiênica e vou ficar só ouvindo. Sansão se matou ou não? Rapaz, Quem matou Sansão foi as pedras. Hein? Fala, Quem Vaz. matou Sansão foi as pedras. Foi as pedras, né? Não foi ele não. Ah, Como Jesus também, né? Agora Jesus não foi ele que deu o golpe final, foi o soldado lá, né? Que empurrou a... Mas aí a questão de Jesus pode se partir pelo princípio de que ele poderia, como Deus, como Todo-Poderoso, deixar ali de morrer. Inclusive pediu para que, se possível, ali no Getsemane, se possível de mim, afaste de mim esse cálice. Em oração ele pediu isso a Deus. Então como é que fica essa questão? Será que Jesus realmente poderia se livrar? Tal? No caso de Sansão também. No caso de Sansão é muito mais parecido com a questão de guerra, né? Saul também, né? Também pediu para que matasse ele, tal. O guarda não queria matar, ele vai e mata. A gente vê nos filmes também muito isso nas guerras, né? O cara tá agonizando lá e vai se mata para terminar o logador. E o caso de Sansão era para destruir inimigos, né? Filisteus. Pra não dar o gostinho. Hitler vai se matar para não, segundo os historiadores, para não dar o gostinho do inimigo. Matarem, né? Foi o que aconteceu com Saul também, né? No caso de Sansão, eu acho mais parecido com no caso de Sansão foi mais assim na guerra. E na guerra, o povo de Israel, né, sempre é visto de forma diferente as coisas na guerra, né? E Sansão, ele morre ali para matar os inimigos, né, os filisteus. E, de fato, ele se suicida porque ele sabe que quando ele vai nesse sentido aí, mas é um suicídio diferente do que a gente vive hoje, né, do que a gente está comentando. Ele empurra aquelas pedras, mas é pra matar. É como um cara que tem 50 soldados inimigos na frente dele e ele corre pra lutar, pra matar aquele soldado. Ele sabe que ele vai morrer? Sabe. Mas ele vai. Na guerra é diferente, né? Então eu vejo o caso de Sansão assim, totalmente diferente do que acontece hoje. É um sacrifício, né? Na verdade. Ele se sacrificou por uma boa causa. É essa o sentido aí, né? E Jesus Cristo, rapaz, eu acho... É o quê? A pergunta é se o sacrifício é um suicídio, né? Partindo do que o Vini falou aí. Um ato sacrificial é um ato de suicídio? Sim, né? Boa. O suicídio ele não tem a intenção de aliviar a própria dor. O suicídio ele não tem uma intenção, de certa forma, egoísta, porque você está pensando em si mesmo, né? Quando isso se torna será que permanece? Né? Eu acho que são perguntas que são válidas a gente fazer. Não, eu não considero não como um suicídio desse, que é o que a gente está comentando hoje, né? Não. A gente teria que dividir em categorias, né? O suicídio já aí para poder colocar.
pontuar, né? Mas o caso de Jesus eu acho uma ginástica muito grande para chamar aquilo ali de suicídio. Eu acho que tem que ser uma ginástica muito grande. A ginástica mental é enorme. A gente entende que há um propósito ali. No caso de Jesus eu não concordo que tenha sido suicídio, não. Não. Olha, gente... O caso de Judas é típico, né? Caso de Judas de fato é bem típico. Sim, com certeza. Olha, gente... Trazendo aqui, a gente continua falando da questão cristã a respeito do suicídio. Eu vejo, e eu creio que todos aqui concordam, que o cristianismo ele não é só uma religião, mas ele é um estilo de vida também. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus está falando a respeito das preocupações da vida, parafraseando o texto, Jesus vai dizer, olha, por que vocês estão se preocupando aí com o que vocês haverão de comer, com o que vocês haverão de vestir? E ali Jesus vai destrinchando algumas coisas. Ele diz, olha, você não tem observado não como Deus tem cuidado dos lírios do campo, como Deus cuida ali da erva daninha que hoje existe, depois é lançada ao fogo. Quanto mais vocês que são filhos de Deus, Deus tem cuidado de vocês. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas. Não precisa estar se preocupando com as coisas que vão vir ainda. Basta a cada dia o seu próprio problema, o seu próprio mal. Então, olha... Quando o cristão, eu entendo que quando o cristão tem esses princípios em mente, poxa, se todo mundo pensasse assim como Jesus ensina, a vida seria muito mais fácil. Quando a gente vive entendendo que Cristo, que Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida, e se hoje você está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, Deus pode estar lhe provando, Deus pode estar fazendo com que você cresça diante daquela dificuldade e mais na frente você possa até estar ajudando alguém a vencer situação semelhante que você passou. Então, quando o crente, quando o cristão tem todas essas ideias, tem toda essa cosmovisão, né, digamos assim, as coisas ficam, de certa forma, mais fáceis. Concordam? Concordo, com certeza. E é interessante salientar que aqui ninguém está defendendo o suicídio, nem a prática, e dizer, então, se não vai para o inferno, então vamos suicidar. Não, a gente não vai pensar assim em relação a pecado. Pois é. Ninguém pensa assim, a gente não vai pensar assim em relação a pecado nenhum. A nenhum pecado a gente vai pensar assim. A gente deve pensar em relação ao pecado odiando ele, não é? Exatamente. E fazendo com que a gente não venha praticá-lo de forma nenhuma. Então, nosso conselho é que ninguém faça isso, porque isso é um pecado de fato que desagrada a Deus. E que ninguém busque, não é, o suicídio. Pelo contrário, busquem o descanso no Senhor, porque Ele diz, a minha paz eu dou a vocês e não dou como o mundo a dá. Não é aquela paz que é exatamente a paz do mundo, é o suicídio, é uma das pazes, né, que o mundo dá, o suicídio. Traz essa falsa propaganda de que haverá paz após matar a vida, após tirar a vida, matará a dor, né? Isso é uma das grandes mentiras aí que os pensamentos suicidas vendem, né, a cada um de nós. Então, o único que dá a paz diferente da do mundo é Jesus Cristo. Ele dá uma paz que até a gente nem mesmo em circunstâncias de suicídio não iremos nos suicidar e não entenderemos por que não. Porque é uma paz que excede a todo o entendimento. Pois é. Então, entendendo isso aí que a gente parte para essa crença. Não quer dizer que a gente crê que Deus perdoa o pecado do suicídio como perdoa qualquer outro, que a gente vai abrir aqui precedente ou dizer que a gente está a favor disso ou estimulando. Pelo contrário, né? Não devemos nunca desagradar nosso Deus com pecados. Verdade. Também é importante a gente pontuar aqui, pessoal, que Deus deu capacidade, deu inteligência ao homem, seja ele cristão ou não, para que ele possa tratar dessas questões. O que eu quero dizer é o quê? Se você está passando por uma situação dessa, de depressão, está com pensamentos suicidas, procure ajuda, procure um psicólogo, procure uma pessoa capacitada para lhe ajudar, procure o pastor da sua igreja se você é cristão, né? Procure ajuda, procure um amigo
né, para que você possa desabafar. Mas cuidado com o amigo, né? Uma pessoa que tem uma maturidade, que possa realmente, de fato, lhe ajudar. Busque ajuda. Não procure a internet muitas vezes. Pois Dentro dos dados aí tem crescido muito os acessos e perguntas no Google, né? Querendo saber como suicidar-se, né? Isso cresce cada dia mais. As pesquisas de como causar uma morte mais rápida, com menos dor, enfim. Isso tem crescido. As pesquisas também têm pessoas têm feito estudos, né, nessa direção, e as pesquisas têm revelado que tem muita gente, tem crescido o número de jovens que procuram na internet o melhor método, ou mais fácil, ou mais acessível para tirar a própria vida. Quando eu digo não procure a internet, eu estou me referindo a isso, né, a esse lado aí. Hoje existe os 188, né, 188, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Então, isso. 24 horas aí por telefone, chat, e-mail. Você pode ligar, não é isso? Você pode ligar, você pode entrar em contato via chat, via e-mail, e aí dar uma conversada, pode te ajudar. Muito bem. Isso aí. Outro dilema moral que a gente tem é a eutanásia, né? Que é a morte assistida, né? Que acaba sendo também. Países aí europeus, né, vão ter isso aí acontecendo mais fácil, né? O cara tá velho lá, vou morrer. Bota um negocinho aqui pra eu dormir rápido, pronto. E aí, pastor? É suicídio. Se ele tá pedindo, né? Ele tá solicitando, e aí é suicídio também, né? Acho que seria mais conveniente, bem, se já tá próximo de morrer, né? Aguarda o momento certo, né? E deixa Deus levar. Talvez. Rapaz. Não é verdade? Pois muito bem, já estamos chegando ao fim do nosso podcast. Vamos agora para o nosso último bloco, que a gente vai falar aqui de alguns avisos, de algumas informações. Cada um falar um pouquinho aí da sua igreja. Tá alto não, a música, ó. Beleza. Muito bem. Então, muito obrigado a você que até agora nos ouviu. Você que está aí fazendo sua atividade física, não sei, porque o podcast, a ideia do podcast é justamente essa. Você que está aí se distraindo, está fazendo uma atividade física, está dirigindo aí o seu carro, as mulheres aí, os homens também, que gostam de cozinhar, tal, tá ali fazendo os serviços domésticos, aí coloca ali o CongregaCast para estar ouvindo aqui esse papo que a gente vai estar tendo aqui. Então, muito bem. Mais uma vez eu convido a você que está nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu joinha, o seu like, deixe aí os seus comentários, sugestões também para próximos temas e convidados também você pode deixar aí, e de repente a gente vai estar atendendo aí o seu pedido. Siga a gente no nosso Instagram, eu esqueci de falar no iniciozinho, @CongregaCast, vai lá no nosso Instagram, segue lá, que a gente vai estar jogando as informações lá, o próximo tema, os próximos convidados, enquetes, a gente vai estar lá movimentando o nosso Instagram. Você pode também falar lá no direct, tá certo? Se você quer ter alguma participação aqui, esteja à vontade, fala com a gente, manda lá no direct. Em breve a gente também vai ter um WhatsApp. Em breve, já no próximo episódio a gente já vai estar divulgando aqui o WhatsApp. Você que quiser se comunicar com a gente, você vai ter essa oportunidade. E já anuncio aqui que logo a gente vai mudar aqui o formato. Nós vamos estar ao vivo, né? Se Deus quiser, a gente já está organizando aí direitinho o estúdio, bacana. E o CongregaCast vai ser ao vivo. Aí a gente vai mudar um pouquinho aqui a nossa forma de fazer. Vamos pensar em algumas participações ao vivo da galera e tal. Vai ser algo bem interessante para interagir com vocês. Então, muito bem, Tielson. Fala aí das informações da IEC de Cruz das Armas, como é que tá sendo os cultos lá, o canal da igreja, enfim, vai lá. E aí, galera, YouTube, Instagram, Facebook, Orkut, Mensagem de Fumaça, procura PIEC JP, você vai encontrar, tá? Vai ter nossos eventos aí, o que ocorre na nossa igreja. Domingo temos o culto às 6 horas da noite. O culto já começamos a fazer presencial.
Estamos com lista de organização para facilitar mais, né? Mas você pode acompanhar pelo Instagram e pelo YouTube também. E na quarta-feira temos o culto de doutrina. Além disso, temos na sexta-feira o culto de oração. E as uniões de homens, mulheres e jovens têm, através do Meet, do Google, a gente faz algumas reuniões. Inclusive hoje, quinta-feira, na data que estamos gravando, fizemos também. Então, quiser dar um pulinho lá ou online, entre em contato com a gente e a gente manda para você o link, beleza? Muito bem. IEC de Cruz das Armas, do pastor Davi Bezerra. Muito bem, e o nosso querido Aldrin, lá da IEC Cidade Verde, pastor Adivandro, como é que tá a programação lá? Como é que faz pra galera conferir as programações da IEC Cidade Verde na internet? Bom, fala aí, Aldrin. A gente continua naqueles 30% aos domingos, culto pela manhã e à noite. Na quarta-feira voltamos agora com a nossa doutrina e oração, né? Tá sendo num dia só para facilitar. Domingo à tarde a gente tem as crianças na live lá pelo Meet. E você também nos encontra lá no YouTube, youtube.com/IEC Cidade Verde, tudo junto, IEC Cidade Verde. Também estamos no Spotify, mesma coisa, IEC Cidade Verde. Estamos lá no Instagram também, IEC_Cidade Verde. Bom, é isso e espero que vocês confiram lá o nosso pastor Adivandro, ele prega aos domingos. Temos alguns irmãos que participam também, as pregações estão lá no YouTube. Pode lá conferir também no Spotify. Muito bem. Pastor Esdras, da Igreja Evangélica Congregacional no Cristo. Como é que está sendo lá na igreja, pastor? Está sendo muito bem. Você é de lá, né? Ah, é? É? Esqueci esse detalhe. Nós começamos com um culto jovem, né? Foi muito bom, foi excelente, uma grande participação de jovens, muito bom mesmo. E vai ficar sendo aí 15 dias, né? Isso presencial, de forma presencial. E temos aí também os nossos canais, né? Temos no YouTube, IEC no Cristo, né? Você procura aí no YouTube IEC no Cristo, tem também Instagram. E aí você pode estar acompanhando todas as nossas programações também. Tem pregações nossas lá, estamos transmitindo nossos cultos ainda, mesmo fazendo presencial ainda estamos transmitindo. Eu não sei porque tudo lá com 50%, só a igreja é 30%, mas a gente tem que seguir. Né? Você vai no hospital, que é o lugar de mais alto risco que existe, é 50%, uma cadeira sim, outra não. Na igreja tem que ser 10 léguas de distância de um crente pro outro. Mas estamos aí fazendo os nossos cultos também presenciais ali na Igreja do Cristo. Qualquer coisa, só mandar mensagem aí pra gente, pra Vinícius, nos seguir aí, mandar no direct também lá no Insta e a gente vai respondendo e quem quiser comparecer será uma alegria. Muito bem, no YouTube você encontra a IEC Cristo, lá, busca lá youtube.com/IEC Cristo, tá lá nossos vídeos, nossas lives. Todos os domingos você encontra a live lá. E lembrando que no domingo pela manhã a gente também tem live infantil com a tia Thaís, a esposa do pastor Esdras. Tá lá todos os domingos às 10 da manhã, live infantil. Então, muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez a presença do pastor Esdras, que teve a coragem enorme de participar aqui com a gente. Ele que tá até essa hora, ele que dorme cedo. Joinha. Ele que dorme cedo. Joinha. Quem é que diz isso? Ele dorme, isso é moção que diz isso aí, né? Eu não é? Muito obrigado, pastor, pela coragem e pela disponibilidade de estar participando aqui com a gente. Muito bem, você que está... convite. Quando quiserem convidar mais, aí estou à disposição. Pronto, amém. Não se esqueça aí de curtir mais uma vez, eu peço, curta o vídeo, se inscreva no canal e conheça também o nosso Instagram, @congregacast. Até o próximo episódio, que será daqui a 15 dias. Sempre a cada 15 dias, às 8 horas, você tem CongregaCast nas segundas-feiras. Deus abençoe vocês e não se esqueça, Jesus é alegria, rapaz. Quem gosta de tristeza é o cão. Igual a Jesus Cristo, amigo, não tem pareia não. Um abraço a todos vocês, até o próximo CongregaCast, em nome de Jesus. Tchau! Tem pareia não, igual a Jesus Cristo, tem pareia não. Tem não, amigo.
pra Jesus Cristo, não tem pareia não. Tem igual É só ele mesmo, Rony.